Olá, seres, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Suzana Gonçalves. Eu sou membro da Igreja Batista Central de Sete Lagoas e faço parte da equipe Central Jovem, que é a nossa mocidade. Antes de dar início ao podcast de hoje, eu peço por favor que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esse podcast com o máximo de pessoas que vocês puderem. Também nos sigam no nosso Instagram, vocês vão nos encontrar em dois perfis, @igreja.batista.central e @mocidade_ibc. Também é importante salientar que todo o material utilizado na confecção desse podcast, os vídeos, os textos e os livros, se encontram aqui no box de informações, caso você deseje aprofundar um pouco mais no tema abordado. Sem mais delongas, bora ao assunto desse podcast. Só lhe deu glória, a vida centrada em Deus. O solo mais negligenciado e, talvez, o mais profundo de todos. Se você ficou perdido nisso tudo que eu falei, vamos nos contextualizar. Na época da Reforma Protestante, foram lançados 5 solas. O que é isso? São 5 expressões que, traduzidas do latim, querem dizer somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e glória somente a Deus. Cada um desses solas resolvia um problema da época. E o que nós vamos abordar hoje é o último deles. Ainda na época da Reforma, havia uma divisão entre o clero e o laicato. O clero era o grupo da sociedade responsável por cuidar das coisas de Deus. Tudo que fosse sacro, tudo relacionado à igreja, era feito pelo clero. O laicato, por sua vez, cuidava da vida comum. Todos os afazeres que não fossem sacros, que não fossem ligados à igreja, eram de responsabilidade do laicato. O Lutero, ele vai bater muito nesse ponto e ele vai dizer, olha, toda obra feita por um cristão que foi regenerado pelo Espírito Santo é feita diante da face de Deus. É o coram Deo, a vida perante Deus. Uma certa vez, um sapateiro chegou para o Lutero e perguntou, Lutero, o que eu faço para agradar a Deus? O que eu posso fazer para dar glória a Ele? E o Lutero vai responder, faça um bom sapato e venda-o a preço justo. E aqui acaba aquela relação entre sacro e não sacro, porque tudo que é feito por um salvo, isto é, as boas obras, elas são para a glória de Deus, pois são realizadas com fé, que é um dom divino, conforme está lá em Efésios 2, no versículo 8. Sem fé, é impossível agradar a Deus, e isso está lá em Hebreus 11, 6. Os textos base para o podcast de hoje são 1 Coríntios 10, 31, que diz, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Colossenses 3,17, tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Primeiro, nós precisamos entender quem é esse Deus ao qual devemos dar glória. A banda Resgate escreveu na música Eles Precisam Saber o seguinte: alguém precisa falar, eles precisam saber que não se vem de fé, saber que Deus não é o que se vê na TV. Hoje em dia, nós temos uma noção muito vaga de Deus, que na verdade é fruto de uma falta de busca, de uma falta de conhecimento das Sagradas Escrituras. Lá em Salmo, no capítulo 24, nos versos 7 a 10, diz o seguinte: levantai, ó portas, vossa cabeça. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, vossa cabeça. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Esse Deus a quem devemos dar glória é revelado somente nas Escrituras e na pessoa de seu Filho Jesus. Ele é o Deus trino ou triuno, é o Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Ele é o único Deus vivo e verdadeiro. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é o centro do universo. Ele é o Deus cujos atributos são graça, majestade, soberania e santidade. Desde o nascente ao poente do sol, não há outro Deus. Ele é o Senhor. Agora que a gente já entendeu quem é esse Deus a quem devemos dar glória, nós precisamos entender qual é o conceito de glória. Glória é majestade e brilho que acompanham a revelação da palavra e do poder de Deus. A glória é a suprema beleza do Deus triuno. John Piper, no seu livro Em Busca de Deus, ele escreveu o seguinte: na Bíblia, o termo glória de Deus geralmente se refere ao esplendor visível ou à beleza moral da perfeição multiforme de Deus. É uma tentativa de expressar com palavras o que não pode ser contido por palavras, como Deus é em sua magnificência e excelência revelada. Agora que a gente já entendeu o conceito de glória e quem é o Deus a quem devemos dar glória, nós vamos trazer tudo isso para a situação atual, a situação contemporânea. A nossa geração, infelizmente, inverteu e continua invertendo certos valores e princípios que são, ou pelo menos deveriam ser, irrevogáveis. Cristo foi colocado de lado. A autoridade da Bíblia desconsiderada, a graça extremamente distorcida e a fé pervertida. Esses 4 pontos geraram um 5º ponto. A glória de Deus ficou em segundo plano. Quando a glória de Deus é colocada em segundo plano, Deus deixa de ser o centro das nossas vidas e as nossas vidas passam a ser o centro. O antropocentrismo aqui. E quando as nossas vidas passam a ser o centro, elas perdem o sentido, pois o significado, a razão da vida, do universo e de todas as demais coisas é a glória de Deus. Em As Crônicas de Nárnia, o Príncipe Caspian, há um diálogo entre a personagem Lucy e Aslan, o leão, que diz o seguinte: Aslan, como você está grande, disse Lucy. É porque você está mais crescida, meu bem. E você não? Eu não, mas à medida que você for crescendo, eu parecerei maior aos seus olhos. Nesse pequeno trecho, nesse pequeno diálogo, a gente percebe que quanto mais conhece a Deus, mais cônscio fica a respeito da sua grandeza e da nossa pequenez e depravação diante dele. E essa consciência facilita a compreensão de que a glória deve ser dada somente a ele. A Bíblia diz que a nossa vida é como um vapor, né, que aparece e logo se dissipa. A nossa carne é pó. Nós somos pó e ao pó voltaremos. Ou seja, não somos nada, absolutamente nada, diante de Deus. Agora vamos falar um pouco de nós e da glória do Senhor. Deus criou o homem como reflexo de seus atributos. Lá em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 27, diz o seguinte: criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Isso aí é uma declaração que está escrita no Breve Catecismo, escrito por Calvino. No Catecismo de Genebra, também escrito por Calvino, diz o seguinte: Deus nos criou e nos colocou na terra para ser glorificado em nós. E, certamente, é correto que dediquemos a nossa vida à sua glória, já que ele é o princípio dela. A cosmovisão cristã abrange 3 pontos: a criação, a queda e a redenção.
Existem alguns teólogos que adicionam ainda um quarto ponto, que é a glorificação, mas a maioria dos teólogos colocam a glorificação dentro da redenção. Então, nesse podcast, eu vou abordar como 3 pontos da cosmovisão cristã, isso é, a maneira como o cristão enxerga o mundo, a criação, a queda e a redenção. Tudo isso aqui revela a glória de Deus, porque a paixão de Deus pela sua glória é o centro de toda a Escritura. Deus não criou o mundo por necessidade, mas por amor, para sua glória. A queda mostra ao homem corrompido pelo pecado que ele necessita de um Salvador. O propósito da salvação é glorificar o nome de Deus. O sacrifício de Cristo também aponta para a grandeza de Deus. Lá em João, no capítulo 17, no versículo 1, Jesus ora e diz: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Isto é, Cristo reconhece que o sacrifício dele na cruz para a nossa redenção, para redimir os nossos pecados, é para a glória de Deus. Na Declaração de Cambridge, de 1996, está escrito o seguinte: reafirmamos que, como a salvação é de Deus e realizada por Deus, ela é para a glória de Deus e devemos glorificá-lo sempre. Devemos viver a nossa vida inteira perante a face de Deus, sob a autoridade de Deus e para a sua glória somente. O nosso propósito aqui na Terra é glorificar a Deus, e esse também é o propósito de Deus. Porque como ele é Deus, ele é o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, ele também vai se glorificar. Ele é Deus e não divide a glória dele com absolutamente ninguém. Quando nós vivemos para a glória de Deus, então, nós estamos imitando o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Porque os três, a Trindade, o Deus triuno, que é 3 em um só, ele vai fazer tudo para a sua própria glória. Tim Keller afirmou o seguinte: ele criou um universo para espalhar a glória e a alegria que ele já tinha em si mesmo. Ele, Deus, criou outros seres para transmitir o seu amor e a sua glória, para eles e para estes o transmitirem de volta para ele, e de modo que eles pudessem entrar nesse grande processo, no círculo de amor e de glória e de alegria que ele já possuía. Isso é uma das coisas mais lindas das Escrituras, porque o tempo todo a gente vê que Cristo é soberano, Deus é soberano, o Espírito Santo, Deus triuno, tudo é para a glória dele. Tudo é feito para a glória de Deus. Mais uma vez, é importante que isso se fixe na nossa memória. A paixão de Deus pela sua glória é o centro de toda a Escritura. Lá em Apocalipse, no capítulo 21, João vai escrever a respeito da Nova Jerusalém. No versículo 23, ele vai dizer assim: a cidade não precisa nem de sol, nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Deus, ele é revestido de glória e de majestade, e a sua luz brilha tão forte a ponto de sol e de lua serem desnecessários, porque a sua glória resplandece a ponto de iluminar tudo. Lá em Abacuque, diz: a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas enchem o mar. Lá em Números, no capítulo 14, no versículo 21, vai dizer que toda a terra se encherá da glória de Deus. E algo que eu acho muito interessante também foi que Agostinho afirmou que o êxtase da alma salva irá transbordar para o corpo glorificado. Quando ele fala isso, ele vai dizer que por mais que nós desfrutemos aqui na terra dos benefícios de Deus e que a gente sente um pouquinho da sua glória no tempo presente, essa glória que sentimos é muito limitada.
é muito pequena perto do real gozo de estar com Cristo. Ou seja, um dia nós teremos o corpo glorificado, o corpo transfigurado para encontrar com Cristo. E lá no céu, nós desfrutaremos dessa glória de Deus com Ele e sempre dando glória a Ele. Aqui eu volto agora para os textos iniciais, que eram os textos base desse podcast. 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E Colossenses 3,17. Tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Em ambos os textos, nós vemos uma ordenança. Os verbos estão no imperativo, ou seja, dar glória a Deus não é uma opção, é um mandamento, porque, de novo, Ele é o único digno de receber toda glória, honra e louvor. Mas essa ordenança não é uma obrigação, mas sim um privilégio, um presente de Deus para nós, porque somente os regenerados, ou seja, aqueles que foram gerados novamente pelo Espírito Santo de Deus, conseguem glorificar a Ele por meio de suas boas obras. Isso é um privilégio, gente. É um privilégio muito, muito grande. E por fim, eu concluo esse podcast com o texto de Salmo 115, capítulo 1. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Eu quero orar com você. Se você puder, por favor, feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por absolutamente tudo que o Senhor fez por nós. É impossível, Deus, orar sem te agradecer pela graça imerecida e maravilhosa graça que um dia nos alcançou e nos resgatou das trevas e nos trouxe para a tua maravilhosa luz. Muito obrigada, Jesus. Obrigada também pelas misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos, que se renovam diariamente sobre a nossa vida. Só nos resta te agradecer por absolutamente tudo que o Senhor Deus fez por nós. Obrigada por absolutamente tudo, Pai. Muito obrigada mesmo, de verdade. Ensina-nos, Deus, a orar conforme a tua palavra manda. Ensina-nos a ser cristãos cada vez melhores e ensina-nos principalmente a te dar glória nos mínimos detalhes em todas as nossas ações. Porque só tu, Senhor, és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Faça, Deus, disso uma verdade em nossas vidas, que nós possamos te glorificar em todos os nossos atos. Assim como está lá em Coríntios e lá em Colossenses, tudo que nós fizermos, seja por palavra, seja por ação, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer outra coisa, que tudo seja para a glória do Senhor, para a glória do teu santo nome. É isso, Deus. Muito obrigada mais uma vez e amém. Gente, eu espero de verdade que esse podcast sirva como um instrumento de edificação na vida de vocês e que Deus fale através dele ao coração de cada um de vocês. E, para terminar, mais uma vez, não a nós, mas somente a Deus, toda honra, toda glória e todo louvor. Tchau, gente. Um beijo. Até mais. Até o próximo podcast, se Deus quiser. Tamo junto.